Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu tenho visto alguns canais ditos aí protestantes ou evangélicos fazerem aí apologia ao filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e falam de um modo que, dando testemunho de pessoas que resolveram seguir a Jesus após assistirem aquele filme. Bom, darei aqui algumas razões para não assistir A Paixão de Cristo, ou então assisti-lo de um modo crítico, comparando aquela narrativa com a verdadeira narrativa bíblica a respeito da vida e obra do Senhor Jesus. Então, mesmo que pastores evangélicos, protestantes, estejam aí a promover a Paixão de Cristo, ele não é um filme teologicamente correto. Não é um filme que expressa, não é um filme que você pode dizer que é evangélico. Mel Gibson é um devoto católico romano e ele afirma muito claramente que o filme dele reflete as suas crenças. A Paixão de Cristo é um filme romanista, feito por um diretor romanista, com orientadores teológicos romanistas, e que foi endossado pelo Papa João Paulo II, que ele mesmo afirmou, após assistir a película, o seguinte: ele é como foi. Isso está em marcante contraste com o filme Jesus, que é declaradamente protestante e evangélico em sua produção e mensagem, e que foi amplamente utilizado na evangelização de romanistas. E é basicamente por esta razão que o filme Jesus não foi utilizado ou apoiado pelos romanistas. Em contraste, a Paixão de Cristo já tem provado sua eficiência como uma ferramenta de evangelismo para produzir conversões romanistas e encorajar a devoção romanista. Em sua primeira entrevista em cadeia nacional sobre seu papel principal no tão esperado filme A Paixão de Cristo, James Caviezel, o Jesus de Gibson, detalhou a aprovação de filmar as cenas da crucificação, observando que a experiência toda impeliu muitos no grupo a se converterem ao romanismo. Então, observando-se a quantidade de conversões pelo filme, ele disse que a experiência de filmar a história de Cristo realmente mudou vidas de pessoas. Caviezel relembra citando Gibson: "Eu acho que é muito importante que nós tenhamos missa todos os dias. Pelo menos eu preciso para lidar com esse cara." Embora muitas pessoas pensem amplamente que o roteiro do filme se baseia inteiramente no Evangelho segundo João, este não é o caso. O roteiro para a Paixão de Cristo contém muito material extra-bíblico e é baseado em parte em um devocional místico romanista, escrito por uma freira alemã do século XVIII, irmã Anne Emmerich, intitulado A Dolorosa Paixão de Cristo. Gibson declarou que ler o livro de Emmerich foi sua inspiração primária para a produção do filme. A introdução de elementos extra-bíblicos não apenas fazem a Paixão de Cristo mudar algumas ênfases teológicas do relato bíblico da crucificação de Cristo, mas também criará uma ideia falsa entre muitos dos seguidores que os evangélicos estão tentando alcançar, que certas coisas foram ditas e feitas na crucificação que na realidade não ocorreram. Para os protestantes, que se sentiriam muito incomodados com uma versão da Bíblia que colocasse palavras na boca de Cristo que ele nunca falou, apoiar um filme que faz exatamente a mesma coisa parece inesperadamente inconsistente. Os protestantes tradicionalmente rejeitam os apócrifos, precisamente porque esses livros foram fabricados e contêm material não autêntico, a despeito do fato de que eles poderiam ser úteis para o evangelismo.
para os evangélicos modernos abraçar um veículo que não é autêntico, como tenho visto aí muitos pastores fazendo isso, a fim de alcançar objetivos evangelísticos, indica uma séria decadência na fidelidade. O roteiro de A Paixão de Cristo não somente adiciona coisas que não ocorrem na Bíblia, ele subtrai outras coisas que estão lá, sendo a importante declaração, seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos, que está em Mateus 27, 25, o exemplo mais conhecido disto. O roteiro para A Paixão de Cristo foi traduzido para o aramaico e latim pelo padre William Fulco, um velho amigo de Mel Gibson. Isto não foi feito com o objetivo de torná-lo mais autêntico. As decisões sobre a linguagem em A Paixão de Cristo foram tomadas por razões teológicas. É crucial compreender que as imagens e a linguagem no âmago de A Paixão de Cristo fluem diretamente de dedicação pessoal de Gibson ao romanismo, em uma de suas mais tradicionais e misteriosas formas, a missa latina do século XVI. Eu não vou a qualquer outra cerimônia, disse o diretor a uma entrevista em uma rede de televisão. Ele disse: eu participo do velho rito tridentino. Este é o método que eu vi a primeira vez quando era uma criança. Assim, eu penso que ele instrui o entendimento de alguém de como transcender a linguagem. Ora, inicialmente eu não entendia o latim, mas entendia o significado e a mensagem e o que eles estavam fazendo. Eu o entendia totalmente, ele era comovente, emocionante e eficaz, se posso assim dizer. O objetivo do filme, portanto, é sacudir a moderna audiência pela impetuosa justaposição do sacrifício da cruz com o sacrifício do altar, que são a mesma coisa. Isso que ele disse. Então Gibson afirmou isso. Essa antiga união de símbolos e sons nunca deixou de ter sua forte influência nele. Ele salienta: há uma grande quantidade de poder nestas linguagens mortas. Assim, a escolha aparentemente bizarra do latim aramaico foi realmente parte da mensagem. O roteiro de A Paixão de Cristo foi especificamente planejado para ligar a crucificação de Cristo com o que os romanistas creem ser o re-sacrifício de Cristo, que ocorre na missa. Eu, particularmente, considero isto uma quase blasfêmia, né? Se não uma verdadeira blasfêmia, porque estão matando e forjando o sacrifício de Cristo no presente, não como algo simbólico, mas como algo literal, o que é proibido e condenado tremendamente pelas Escrituras. É só a pessoa ler o livro de Hebreus, que se encontra também, por coincidência, na Bíblia romanista. Então Gibson, ele planejou tudo isto para mostrar que o sacrifício da cruz e o sacrifício do altar são a mesma coisa. Os protestantes têm historicamente rejeitado a ideia de que Cristo possa ser sacrificado novamente e declaram isto abominável. É abominação, falando do conceito de que a crucificação e a missa são a mesma coisa. A Confissão Protestante de Westminster declara: neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem de modo algum se faz algum sacrifício real para a remissão de pecados dos vivos ou mortos, mas somente uma comemoração daquele único sacrifício de si mesmo feito por ele sobre a cruz de uma vez por todas, e por ele uma espiritual oblação de todo possível louvor a Deus. Assim, aquele sacrifício papista da missa, como eles o chamam, é odiosamente ofensivo sacrifício de Cristo, único sacrifício
a única propiciação por todos os pecados de seus eleitos. O comentário de Gibson sobre o sacrifício do altar e o sacrifício da cruz mostra a ligação indispensável neste filme entre a visão romanista do sacrifício de Cristo e a representação pictórica da crucificação em A Paixão de Cristo. O fato de que os evangélicos o tenham apoiado indiscriminadamente demonstra, em grande medida, o quanto o entendimento evangélico protestante sobre a morte de Cristo e os assuntos relacionados à justificação foi deturpado desde a Reforma. Porque tem sempre os infiltrados. Muito cuidado com os ensinos que você absorve em determinados canais. Porque a pessoa pode dizer, eu sou um pastor protestante, mas pode ser muito bem um infiltrado jesuíta nas fileiras protestantes, um ecumênico para desestabilizar a verdadeira mensagem do puro evangelho de Cristo. Na teologia romanista, o intenso sofrimento físico da crucificação de Cristo é o foco juntamente com a ênfase sobre sacrifício físico. Esta é uma das razões porque na iconografia romanista nós temos tantas imagens relatando a dor física de Cristo e porque os crucifixos mostram-no ainda sofrendo sobre a cruz. O sacrifício da missa pretende que a declaração de Cristo, que seu sacrifício está completo, de uma vez por todas está consumado, João 19:30, nunca realmente ocorra, e que seu sofrimento tem que ser constantemente repetido. Esta ênfase na agonia física de Cristo é repetida no material devocional romanista, orações e, é claro, no filme A Paixão de Cristo. A teologia da Bíblia, contudo, aponta-nos que a grande importância da crucificação de Cristo assenta-se não sobre seu sofrimento físico, mas em sua propiciação da ira de Deus de uma vez por todas, como está escrito em 1 João 4,10. Para que não nos esqueçamos, o grande tormento que Cristo experimentou na cruz não foi causado pelos cravos pregados em sua carne, mas em ter ele sido feito pecado por nós e sofrer vicariamente, quer dizer, em substituição ao pecador, a justa punição do Pai em nosso lugar. Mesmo o pior tormento físico infligido pelo Sinédrio e pelos romanos sobre Jesus não foi nada em comparação à angústia de ter os pecados de todos os eleitos imputados a ele e fazer total satisfação por eles. Satisfazer a justiça dos romanos sobre a cruz foi comparativamente fácil. Milhares de condenados homens e mulheres, incluindo Espartacos e muitos dos apóstolos, fizeram isto. Mas somente Cristo podia satisfazer a justiça de Deus. Também central ao evangelho cristão, mas ausente em A Paixão de Cristo, é o conceito da ativa obediência de Cristo. Cristo não somente morreu pelos pecados de suas ovelhas sobre a cruz, mas estabeleceu a justiça delas pela sua perfeita obediência à lei de Deus. Somente se sua obediência passiva em morrer sobre a cruz e sua obediência ativa em guardar a lei forem imputadas aos crentes, conforme 2 Coríntios 5:21, que os crentes serão justificados perante o Deus onipotente. O filme A Paixão de Cristo não tem qualquer pretensão de ensinar a obediência ativa de Cristo, da qual a inteira noção é estranha à teologia romanista. Portanto, se os evangélicos pretendem usar isto como uma ferramenta de ensino do evangelho, eles precisam entender que, na melhor das hipóteses, eles estão ensinando somente meio evangelho e que a metade que eles estão ensinando se apresenta defeituosa. O sacrifício de Cristo foi um glorioso evento no qual, de acordo com o plano de Deus, a total satisfação pelo pecado foi obtida por Cristo em favor de seu povo. Atos 2:43. A paixão de Cristo
deixa-nos com uma visão do sacrifício de Cristo, que é somente dolorosa, cheia de aflição, tristeza, pesarosa, sombria, funesta, e que coloca em nítido relevo a noção romanista não somente da importância da agonia de Cristo, mas daquele de Maria em oferecer seu filho. Em uma entrevista com Zenit, o serviço de notícias romanista, Padre Thomas Rosica, o sacerdote que supervisionou o Dia Mundial da Juventude e seu caminho da cruz através das ruas de Toronto, ilustrou como a paixão de Cristo, em consonância com a teologia romanista, utiliza conteúdo extra-bíblico para massivamente exagerar o papel de Maria. Uma cena em particular foi muito comovente. Quando Jesus cai no caminho da cruz, há um retrospecto em uma rua de Jerusalém quando criança e sua mãe corre para fora de casa para pegá-lo. A interação de Maria e Jesus neste filme é comovente e atinge seu apogeu na cena de Pietà. A mãe do Senhor está convidando cada um de nós a compartilhar suas dores e observar seu filho. A compartilhar sua dor e observar seu filho. Este uso de material extra-bíblico, ênfase no sofrimento físico, exagero do papel de Maria, e explícita teologia romanista, não deveria, contudo, surpreender-nos, visto que eles são todos marcas registradas da inspiração primária para este filme, a dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos pastores evangélicos estão aclamando filmes como A Paixão de Cristo como parte de um novo e melhor meio de propagar o Evangelho. Esta é uma oportunidade aberta para nós. Aqui está um cara que está colocando seu dinheiro em um filme que tem tudo para fazer o que nós queremos fazer, disse o pastor Corey Angel, da igreja Harvest Springs Community, em Great Falls, Mont. Igrejas costumam comunicar pelo pequeno tempo de leitura que tem aos domingos pela manhã. As pessoas não interagem de nenhuma outra forma. Aqui está uma chance de usar uma técnica dos dias de hoje para comunicar a verdade da Bíblia, disse outro pastor, o reverendo Angel. É de fato verdade que nós vivemos em uma sociedade altamente visual e crescentemente antiliterária, mas nós precisamos recordar que a última vez que as representações dramáticas substituíram a pregação como principal veículo pelo qual a verdade da Bíblia era comunicada foi durante a Idade Média, quando a Igreja negou permitir a tradução da Bíblia para as línguas populares e quando, em lugar da pregação e ensino da palavra de Deus ao povo comum, foram dadas representações visuais tais como ensinações da paixão, estátuas, relíquias e ícones. Estas coisas foram desenhadas na maioria como figuras visuais para tocar sobre as emoções e estimular a resposta, mas a habilidade para evocar uma resposta emocional através de imagem ou drama não é a mesma coisa que ter sucesso na transmissão do Evangelho. O meio que Deus ordenou para a transmissão do Evangelho não foi drama, imagem, nem mesmo leituras. É a pregação. A pregação envolve a comunicação do Evangelho de um modo que pacientemente corrige, repreende, exorta e ensina, conforme ensinado em 2 Timóteo 4, 2-4. A Bíblia nos ensina a impressionante importância da pregação e porque ela não pode ser substituída por qualquer outro meio. E o próprio Senhor Jesus veio ao mundo e pregou. Ele pregou o Evangelho, que era ele mesmo. Ele vinha, se você abrir o Evangelho de Marcos, está lá escrito, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eis aqui as boas novas. Ele mesmo, sendo as boas novas. E em Timóteo está escrito, nós devemos pregar a palavra de Deus sem considerar o quanto impopular isto seja, porque nós somos ordenados a fazer assim. Porque está escrito, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, os tempos de hoje, tá? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Nós
devemos pregar a palavra porque ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Está lá em Isaías 55, versos 9 a 11. Deus não nos ordena produzir apresentações dramáticas de temas evangélicos. Ele nos ordena pregar. Embora esta opção estivesse francamente disponível aos apóstolos quando eles trouxeram o evangelho às cidades com anfiteatros e uma longa tradição no uso da arte dramática para transmitir temas religiosos e morais ao populacho, eles não fizeram assim. A sabedoria da metodologia apostólica tem sido confirmada pelo fato de que foi quando o evangelho passou a ser transmitido primariamente por encenações e simbolismo que o verdadeiro cristianismo começou a sucumbir sob o peso da superstição. Nós estamos em perigo de retornar precisamente àquele estado de coisas por reviver a metodologia de ensino da igreja medieval. Muito embora tenha sido produzido no século XXI, a paixão de Cristo é idêntica em todos os aspectos críticos às encenações da paixão da Igreja Católica Romana da Idade Média. Billy Graham, em seu apoio à paixão de Cristo, disse: "Cada vez que eu pregar ou falar sobre a cruz, as coisas que eu vi na tela estarão em minha mente." Isto, infelizmente, é parte do problema com todas as representações visuais de Jesus. Embora nós possamos intentar que elas tenham somente o papel de ensino, elas inevitavelmente se tornarão parte de nosso culto e adoração. Como resultado do assistir deste filme, James Caviezel, o Jesus da Paixão de Cristo, se tornará a figura de quem milhares sem conta, se não milhões, pensarão quando eles cultuarem Jesus Cristo. Fazer isto é cair na armadilha de mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, conforme escrito em Romanos 1:23, e violar o segundo mandamento. Toda representação visual de Jesus é inevitavelmente uma mentira. Há duas razões principais para isso. A primeira razão, porque toda representação visual de Jesus é inevitavelmente uma mentira, é porque somente o Deus sábio foi grandemente longânimo em não deixar-nos qualquer descrição da aparência física de seu Filho, a fim de que nós não caíssemos no pecado de fazer imagens. Portanto, todas nossas representações de Jesus são inevitavelmente especulações, baseadas em nosso próprio desejo. Nós criamos uma imagem de Jesus que diz mais sobre o Jesus que nós queremos do que o Jesus a quem Deus enviou. Por exemplo, não é notável que o Jesus da Paixão de Cristo, como em quase todas as representações físicas de Cristo, é alto, magro e bonito? Porque não deveria o filho de Davi, Lucas 18:38, ter sido um homem relativamente pequeno como seu grande ancestral? Parece nunca ter ocorrido à maioria dos criadores de imagens que Jesus poderia ser relativamente baixo ou robusto, ou mesmo ter um traço grosseiro. Isto é, a despeito do fato que um dos poucos detalhes que a Bíblia nos dá sobre a aparência de Cristo é que não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, versículo 2. O fato de termos qualquer conceito da aparência de Jesus Cristo e que o Jesus de Gibson tem a aparência do Jesus tradicional é um testamento do permanente impacto da iconografia passada. Pessoas têm criado uma imagem de Jesus que tem se tornado quase um padrão industrial. Imaginem como seria a reação da audiência desse filme, né? Se a audiência teria se sentido ofendida, tivesse Gibson escalado Danny DeVito e não James Caviezel para o papel principal. A segunda razão por que todas as representações visuais de Jesus são mentira é que eles nunca podem ter a esperança de representar a glória de Cristo em sua verdadeira natureza. O melhor que uma imagem de Jesus pode fazer é representá-lo como um homem. E conquanto Jesus era verdadeiro homem, ele não era meramente um homem. Jesus também era Deus. E nenhum artista ou cineasta que já viveu pode esperar criar uma imagem que capture a verdadeira glória de Jesus como Deus.
Conquanto isto possa não parecer um problema para nós, a separação da humanidade de Cristo de sua deidade é realmente uma grave heresia, chamada nestorianismo. Nós não devemos, portanto, tentar separar o que Deus tem unido eternamente. Pelos primeiros 4 séculos, os cristãos não fizeram uso de pinturas de Jesus como uma ajuda para o evangelismo. Isto a despeito do fato de que eles estavam trazendo o evangelho para uma cultura altamente visual que sempre usou imagens para transmitir ideias religiosas. Os movimentos iniciais em direção à confecção de pinturas de Cristo foram inicialmente fortemente contestados, e a prática foi formalmente condenada pela Igreja até o fim de 753 depois de Cristo. Infelizmente, uma vez que eles prenderam a imaginação pública, a prática da produção de representações visíveis de Cristo evidenciou-se difícil, se não impossível de ser erradicada, e gradualmente pinturas e representações dramáticas de Jesus se tornaram praticamente lugar comum na Igreja. No tempo da Reforma, os protestantes ostensivamente rejeitaram a prática de confecção de imagens de Jesus como uma clara violação do 2º mandamento. Eles também rejeitaram a noção de que tais imagens tinham um papel necessário como material para leigos. Melhor do que na representação visual, eles confiaram na pregação da palavra para a salvação das almas, e o Evangelho fez grandes avanços. Se nós retornarmos ao uso de imagens e começarmos a apoiar filmes como A Paixão de Cristo, nós iremos retornar ao exato estado de coisas que os primeiros protestantes lutaram e morreram para reformar. Para concluir, vamos tratar de uma objeção comum, que é justamente aquela noção que muitos afirmam que nós devemos usar ferramentas como o filme A Paixão de Cristo a fim de alcançar o perdido, e que se nós não fizermos, estaremos perdendo uma grande oportunidade. Nós estamos, contudo, realmente perdendo uma oportunidade? Se nós estamos convencidos de que usando um filme romanista para apresentar o Evangelho é, em essência, uma violação da lei de Deus, como poderíamos nós, porventura, usá-lo? Pecaríamos nós para que a graça possa abundar? Então, esses que ficam elogiando este filme, dizendo que ele representa a verdadeira mensagem do Evangelho, sob o pretexto de alcançar pessoas, de duas uma, eles desconhecem a teologia bíblica, ou são pessoas infiltradas, são jesuítas infiltrados para destruir as noções bíblicas que foram granjeadas, que foram peneiradas, que foram garimpadas a preço de sangue pelos reformadores. Então, essas pessoas se tornam traidoras do Evangelho. Muito cuidado com esses canais, com essas pessoas que estão aí a elogiar esse filme, A Paixão de Cristo, e que se dizem aí pastores protestantes. Olhar uma pintura de Cristo pendurado sobre a cruz não me diz nada. Não me diz que ele foi pendurado ali por pecado, não me diz que ele foi pendurado ali por meu pecado, não me diz que ele é o Filho de Deus. Somente a palavra de Deus faz isto. E é a palavra de Deus que nos tem sido dada para contar a história da salvação através do sangue de Cristo. Não é através da loucura das pinturas que pecadores são convertidos, mas através da loucura da pregação. Aprove Deus nos salvar pela loucura da pregação.
Deus ordenou a loucura da pregação para evangelizar o mundo. Ele prometeu assistir à pregação da palavra com o poder do Espírito Santo. As assim chamadas imagens de Cristo são um obstáculo e uma tentação para a idolatria. Talvez a paixão de Cristo proveja os evangélicos com uma grande oportunidade, apesar de tudo. A eles está sendo dada a rara oportunidade de rejeitar os métodos mundanos e recomissionar a si mesmos ao cumprimento da grande comissão para a pregação do Evangelho, e que esta pregação sempre vai fazer o que lhe agrada. Então, espero que tenham entendido isto. A base desse vídeo é um texto que vou deixar na descrição e é do site monergismo.com. Recomendo que leiam e raciocinem a respeito desses ecumenistas. Tá? Rejeitem tudo que eles falarem. E rejeitem esses aí que não entendem o que realmente é a doutrina reformada do Evangelho. Fica a dica.